Senhor que me responde, sabe é o que eu preciso pra viver em plena paz e segurança. Fala ao meu coração, Senhor, mostra o caminho que devo seguir, pois não posso andar sozinho. Guia-me com tua mão, ó Pai. Quero cumprir teu plano, meu Senhor. Quero refletir o teu amor. Quando me esforço, os ombros, se aflições me vêm, eu me apego sempre aos teus ensinos. Minha fé se fortalece, posso descansar tranquilo sem temer. Sei que estás ao meu lado. Coração, Senhor, mostra o caminho que pois não posso andar sozinha. Guia-me com tua mão, ó Pai. Quero cumprir teu plano, meu Senhor. Quero refletir teu amor. Fala ao meu coração, Senhor, mostra o caminho. Pois não posso andar sozinha. Guia-me com tua mão, ó Pai. Quero cumprir teu plano, meu Senhor. Quero refletir o
eu também quero cumprir o plano, né? Graças a Deus, todos nós queremos. Deus abençoe a irmã Jânia, que o Senhor Jesus te recompense, abençoa seu lar, amém? Vamos cantar o 172. Eu era um pecador. A minha alma estava longe dos caminhos dos céus. Eu era um cego e desprezível pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz. Me estendeu suas Aleluia. 174. Muito além do sol. Aqui no mundo não tenho riquezas, sei que lá na glória tem uma mansão.
Graças a Deus. Vamos curvar nossas cabeças e vamos receber o pregador, né? Bom dia com Jesus, que a graça de Deus mais uma vez possa estar sobre nossas vidas. Eu tomei conhecimento da oportunidade que eu teria para falar hoje de manhã, ontem à noite, né? E é sempre gratificante para nós quando você tem conhecimento de uma maneira revelada daquilo que você vai fazer. A revelação, ela traz compromisso, responsabilidade, e a responsabilidade, ela traz valorização. Quando você sabe a altura, o nível daquele compromisso, então aquilo traz uma certa valorização. Você dá valor para aquilo, em todos os sentidos da vida, por mais simples que ela seja. Na vida profissional, no trabalho, no estudo, em vários aspectos, né? Quando você sabe a responsabilidade que você tem em conduzir um veículo como motorista, então você valoriza aquele momento. Você procura fazer o melhor possível. Quando você tem o compromisso, sabe do compromisso que você tem lá na sua casa, então você valoriza aquilo que você está fazendo, né? As irmãs ali no trabalho doméstico e coisas assim, porque você sabe do compromisso, da responsabilidade que você tem. E não é diferente conosco na parte espiritual. Quando você tem o compromisso com algo na igreja, você valoriza aquilo. Você valoriza o cântico, você valoriza o culto por causa do compromisso, da responsabilidade que você tem em estar ali. O compromisso traz-se o valor. Queremos agradecer mais uma vez o irmão Alex e a sua família por estar conosco nesta manhã. E por muito tempo ele sempre falou para mim que gostaria de participar de um culto aqui na igreja.
Mas num tom assim de brincadeira, né, irmão Alex? Às vezes você está só errando o pulo, né? Ele já teve 2 vezes aqui e não conseguiu encontrar o pastor Euclides aqui. Eu não sei se o pastor Euclides está correndo de você ou você está correndo dele. Mas é brincadeira. Mas um dia Deus vai preparar e você vai encontrar ele aqui na igreja. Não desiste não, vem vindo. Uma hora você acerta. Muito bom, irmãos. Muito obrigado a toda a igreja por ter vindo. Vocês sentiram o compromisso do culto e vieram no culto e valorizaram o culto. E eu creio que de uma maneira ou outra Deus vai te abençoar. Deus vai te ajudar muito. Eu relutei para não pregar hoje, mas quando eu senti a responsabilidade do compromisso, então aí eu valorizei a oportunidade que eu estava tendo. É isso que me fez pregar. Eu poderia não pregar, mas quando eu comecei a meditar por que meu nome foi escalado, então, né? Então aí eu comecei a valorizar a responsabilidade e assumir o valor. Nós vamos ler Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. Este capítulo, esta leitura, ela é direcionada sempre em ocasiões especiais, quando vai direcionar para uma pessoa que está recebendo uma missão, que foi o caso de Josué. Deus falou para ele, porque estava convocando ele para uma missão. E sem dúvida nenhuma era uma missão árdua, muito difícil. Porque o ministério de Moisés não foi um ministério comum. Eu diria, nenhum ministério é comum. Mas eu não sei o porquê que nós colocamos na nossa mente certas coisas assim, digamos, ministério sobressalente, ministério isso, ministério aquilo. Para Deus não existe isso. Isso é coisa da nossa cabeça, é fantasia nossa. Não tem negócio de ministério sobressalente. Todos os ministérios são especiais. É claro que tem aqueles que se destacam, né? De todo jeito, você tem que chegar em um dominador comum. E Deus falou Deus sabia que Josué precisava de uma palavra. Ele sabia das dificuldades que Josué ia enfrentar. Então ele deu uma palavra mesmo de ânimo, uma coisa mesmo, uma convocação especial para Josué. Agora não podemos esquecer que cada um de nós, em sua proporção, também temos um ministério, temos uma chamada, e isso aqui tem muito a ver com a vida individual de cada um, com a chamada individual de cada pessoa. Vamos ler. Deus fala a Josué e anima-o. Olha só, Deus fala com Josué e anima-o. E sucedeu, pois, da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto.
Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou ao filho de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto deste Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim eu serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudente conduza por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde queres que andares. Amém? Oremos então, debaixo dessa unção da leitura da Bíblia Sagrada. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, nós te agradecemos por estar aqui neste momento, Senhor, no lugar aonde deveríamos estar nesta manhã. Muito obrigado, ó Pai, muito obrigado mesmo nas nossas almas, por o Senhor ter nos dado essa condição, esta fé, saúde para isso, saúde na nossa alma, no nosso corpo, no nosso espírito, Senhor. Muito obrigado, porque o nosso espírito não foi direcionado para outras coisas, mas por estar aqui, de uma maneira ou outra, o Senhor está olhando para este local, neste momento, e o Senhor está nos vendo aqui. E nós receberemos a porção que o Senhor tem determinado para nós nesta manhã. Ajude a nossa fé, que a nossa fé possa trazer cura para o nosso corpo, que a nossa fé possa trazer libertação para os nossos espíritos, ó Pai, revelação na nossa alma, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, a ponto dos nossos corações sair daqui transbordante e transmitir essas bênçãos para aqueles que não puderam chegar. É que te pedimos humildemente para a tua glória, enquanto leremos a tua palavra e falaremos dela, que o Espírito Santo possa acolher e aquecer os nossos corações, porque é próprio do teu evangelho, Senhor, é próprio deste evangelho que emanou da cruz do Calvário, encandecer as almas, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. Amém. Muito obrigado. Podeis sentar. Nós vimos aqui Deus dando uma palavra de ânimo a Josué e convocando ele para ser perseverante na missão que ele teria aqui nessa terra. E eu quero tomar alguns parágrafos da mensagem perseverante que o irmão Brana disse, porque
todos nós temos algo a fazer, seja na vida espiritual, como também na vida natural. O jovem, ele tem uma missão, ele tem que estudar, ele tem que se preparar para o trabalho. Os homens têm um compromisso, uma responsabilidade de trabalhar e manter um lar, uma família, seu dia a dia. A mulher também no seu trabalho, se ela tem um trabalho circular, além do doméstico, né? Cuidar dos filhos, da família. E todos nós dependemos e devemos ser consistente e perseverante naquilo que estamos empenhados a fazer. Todos nós. E temos que ter um impulso para que a nossa mente seja fixada naquilo que estamos tentando fazer. Porque o mundo, nos dias que nós estamos vivendo, Jesus profetizou isso, dizendo que nós viveríamos em tempos de perplexidade. E nesse tempo de perplexidade, a mente das pessoas, o espírito das pessoas, elas variam muito. E elas não conseguem perseverar naquilo, em algo. Elas ficam mudando. E parece que a mente delas não consegue afirmar em alguma coisa. E se nós não tiver com a nossa mente firme em algo, em um absoluto, se você não tiver um absoluto, uma determinação, você não consegue chegar a lugar algum. Você fica sempre rodando, e não consegue ter uma direção, em todos os sentidos da vida, especialmente na vida espiritual. Nunca se necessitou de uma coisa mais determinada, que a fé das pessoas, que as pessoas tivessem um objetivo de fé, como nos dias que nós estamos vivendo. Há muitas vozes, talvez nós leremos aqui, o Mombrana disse, há muitas vozes que vêm na mente das pessoas, em todo sentido. O jovem, ele quer ser determinado, trabalhar em determinada área, daqui a pouco vem uma voz, alguém fala uma coisa, parece que ele fica um pouco meio assim, né? E outros sentidos, casamentos, enfim, comprar ou vender, você não sabe se você compra, se você vende, se você vai fazer aquele negócio ou não, vem vozes. E na vida espiritual também é tanta coisas que vem. Aí o Mombrana diz, há muitas vozes. Aí ele faz observação dizendo assim, você compara ela, se ela é uma voz escriturística ou não, quando se trata da vida espiritual. Mas vamos ver aqui, no parágrafo 20, o Mombrana diz, os homens de todas eras foram perseverantes. Aí ele cita vários exemplos. Ele cita o exemplo de Washington, que ele enfrentou os seus inimigos
naquele Delevare congelado, aonde eles não tinham possibilidade nenhuma de vencer aquela batalha. Mas ele tinha uma força dentro dele que impulsionava ele. E ele estava num lugar muito frio, muito gelos, e o armamento deles era tão assim, escasso. Eles não tinham muita. Eles tinham uns panos velhos amarrados nos pés para tentar atravessar aquela geleira. E quando o inimigo se levantou lá, ele se pôs de pé e gritou para os demais: gente, lá atrás de mim tem uma pequena casa com a mulher e os filhinhos lá dentro, e nós temos que vencer esses inimigos, porque senão eles morrerão. Quem poderá vir comigo? Então aqueles homens se levantaram e se pôs de pé e lutaram contra aqueles inimigos com tudo que puderam. Oh, se os homens de hoje soubessem, se os pais de família reconhecessem que atrás de suas famílias vem um exército para devorar os seus jovens, as suas esposas, com espíritos de todas eras nos dias que nós estamos vivendo. Esta igreja estaria lotada, esse banco estariam lotados de mãos levantadas, clamando por misericórdia. Mas infelizmente as pessoas ainda não caíram na realidade da vida, e estão passando por despercebido, e não têm coragem de se levantar e vir para a igreja, orar e pedir a Deus. E o irmão Branas lamentou tanto por isso, porque ele via esse espírito vindo sobre a igreja. A maioria das pessoas hoje vamos continuar aqui, não quero cortar a linha. Obrigado, irmão. E no parágrafo 28 o profeta diz: a palavra não pode falhar, a palavra de Deus. Esse eu quero ler. A palavra de Deus não pode falhar. Ele nunca falhou. Então, se você tomar o capítulo 1 de Josué na sua vida, saiba que há mais de 4.000 anos depois, Deus levantou novamente, há quase 6.000 anos, né? Depois disso, Deus levantou novamente um profeta para relembrar nós. E na mensagem perseverante, esse profeta, no parágrafo 28, ele diz: a palavra de Deus não pode falhar. Ele quis dizer assim: o livro de Josué para você não pode falhar, se você tomar ela na sua alma por revelação. Ele nunca falhou e não pode falhar. Há uma coisa que Deus não pode fazer, há somente uma coisa que Deus não pode fazer, que é falhar. Ele não pode falhar, e Deus é a sua palavra. Sabe, irmãos, o que está faltando para mim, é ter revelação na alma
do que é a palavra de Deus. Está faltando para nós isso. A hora que nós tivermos na alma a revelação do que é a palavra de Deus, então você vai começar a olhar as coisas de uma maneira diferente. Você vai olhar as coisas como vencedor, não como derrotado, mas como vencedor. Porque tudo é possível àquele que crê. Se o teu desejo está de acordo com a vontade de Deus, na hora certa Deus vai te dar. Pode esperar, que vai vir. Agora, se não tiver na vontade de Deus, então você tem algo maior. É que nem aquela mulher ali dentro daquele navio, e o capitão deu a mensagem lá: ó, gente, vamos orar porque o navio vai afundar. Se dentro de meia hora nós não conseguirmos encostar lá nas margens, nós vamos morrer todo mundo. E o pessoal começou a desesperar e orar e gritar e coisa assim, e ela ficou tão tranquila e descansada, cantando alguns hinos ali, quem sabe da maneira dela. E o capitão olhou para ela e falou: a senhora está indiferente o que está acontecendo aqui, dona? Ela falou: não, estou vendo aí o desespero das pessoas. Ele disse: você não ouviu eu dizer que é para orar, para pedir, porque senão daqui meia hora se nós não alcançar a margem lá dentro de meia hora, nós vamos morrer aqui, ó. Ela disse: glória a Deus, aleluia por isso. Ele estranhou, falou: mas como é isso, glória a Deus, aleluia? Ele falou: sabe, eu já orei, a minha vida é de oração, o meu espírito é de oração, eu não tenho que receber ordem de capitão para me orar, não, eu sou de oração. Ela disse: sabe de uma coisa, estou acima de tudo isso aqui que você está vendo, ó. Estou tão feliz, porque se nós conseguirmos chegar lá na margem, daqui meia hora, eu vou ver a minha filha que está lá me esperando. Agora, se o navio afundar, então a senhora vai morrer. Ele falou: não, tudo bem, eu vou morrer, só que eu vou ver a outra minha que está lá na glória. De toda forma, para mim é lucro. Sabe por quê? Porque ela tinha revelação da palavra, ela tinha crido na Bíblia por revelação. Por isso que nós temos que medir a nossa preocupação. Há certas preocupações que vêm, há certo desespero disso ou daquilo outro, que é simplesmente da nossa cabeça, não tem virtude nenhuma. Descansamos em Deus, descansamos na promessa de Deus. Deus é maior, Deus é capaz. Quando nós cremos nisso por revelação, as coisas se tornarão tão diferentes. 35. Os nossos sistemas falham. Como que o sistema do homem falha? Nossos planos, nossos pensamentos, as nossas maneiras, o que queremos fazer, o que achamos disso, daquilo outro, falha. Mas tem um que não falha. Isso me faz pensar nisso. Essa é a razão, esta noite, porque nossos sistemas falharam. Essa é a razão porque nunca seremos capazes de instruir as pessoas a Deus. Nós queremos fazer da nossa maneira. Nós nunca seremos capazes de denominá-las a Deus. Nós tentamos todos esses sistemas e todos falham, como caíram, como a Torre de Babel, e sempre farão isso. Deus, o Deus imutável, tomou a sua decisão no jardim do Éden, de como que ele salvaria o homem. A maneira de Deus salvar o homem já está estabelecida. Não adianta nós falar assim: eu penso que é assim, eu acho que é assim, e coisas assim, tudo bem, mas isso, aquilo, outro. Não. Só tem uma maneira.
é quando Deus toma uma decisão, tem de permanecer sempre assim. Às vezes eu vejo, a gente ouve assim, fica observando sugestões, né, ideias. Às vezes a gente mesmo fala certas coisas. Isso deveria ser assim, sobre tanta coisa. Eu penso que é assim, irmãos mesmos, nós mesmos falamos, eu penso que é assim, eu penso que isso é assim, eu penso que isso é aquilo outro. Olha como a Umbanda diz assim: e quando Deus toma uma decisão, tem que permanecer sempre assim, da maneira que Ele ensinou, da maneira que Ele determinou. Não adianta nós querermos mudar a respeito disso, a respeito de formalidade, isso pode, isso não pode, eu acho que isso é pecado, isso não é pecado, eu acho que isso não tem nada a ver. Isso não resolve. O que resolve é o que está escrito aqui na mensagem. Eu acho que isso pode, eu acho que isso não tem nada a ver. Isso não resolve. Vai observar o que está escrito na mensagem, aí você vai se isso está certo ou não está certo. Essa é a maneira. O que passar disso é só conversa em lata vazia. Deus não está olhando para aquilo lá. E quando Deus toma uma decisão, tem de permanecer sempre assim. Ele não pode mudar. Ele não pode ficar mais inteligente. Deus não fica mais inteligente, não, porque tem que mudar, né? Porque, a mensagem tem que mudar, porque agora mudou. Há 40 anos atrás, os irmãos eram apanhador de laranja, arrancando capim de braquiária, agora são doutores, são isso, são aquilo. Não vai mudar nada. Tem que ser do jeito que está escrito aqui, ó. Pode estudar, pode fazer seus cursos, pode fazer isso, aquilo, outro, mas tem que ser a palavra, tem que estar de acordo com a mensagem, com a Bíblia. Deus não muda porque a igreja está mais inteligente. Que coisa terrível. Ele não pode mudar, ele não pode ficar mais inteligente. Ele é a fonte de toda a inteligência. Não importa o que nossa ciência diga, se for contra a inteligência ou a palavra de Deus, é contrário, não está certo. Não me importa quão cientificamente possa ser provado, ainda assim está errado. Deus decidiu que salvaria o homem pelo sangue derramado de um inocente. Tentaram construir cidades, tentaram uni-lo, tentaram construir torres, tentar instruí-los nisso, e sempre se afastam mais. Nunca se poderá salvar o homem até que ele retorne ao sangue. Esse é o único lugar em que Deus chega a se encontrar com um homem. Não por seu intelecto, não por quão inteligente ele seja. Quantos homens o tornaram sacerdote, ou bispo, ou superintendente estadual, ou que seja ministro, diácono. Não é nessa condição que Deus se encontra com o homem. Ele se encontra com ele na condição de que ele esteja sobre o sangue derramado. Esse é o único lugar em que Israel alguma vez foi capaz de encontrar com Deus para adorar. Foi sobre o sangue derramado. Essa é a maneira provida por Deus. Nenhuma outra maneira funcionará. É sobre o sangue derramado Deus se encontra com o homem e se põe na presença do homem. Aleluia. 46. Eu não sei o que ele pode fazer por uma denominação. Vê que Deus fala aqui maravilhosamente. 43, o irmão Branda disse, eu não sei, vamos prestar bem atenção nisso aqui, porque isso aqui é a chave da coisa.
Eu não sei o que ele pode fazer por uma denominação. Eu sei o que ele pode fazer com um homem que se renda completamente a ele. Tudo o que ele necessita é de uma pessoa que é você. Então ela é perseverante, nada vai detê-la. A fé está aguçada no coração, está dentro da alma, e vem os problemas, vem a luta, vem a dificuldade, vem a enfermidade, mas a fé vai além, a fé vai acima de qualquer coisa. Quando a enfermidade chegou na casa daquela mulher, que tinha recebido um filho através da palavra de um profeta, sabe quem recebeu a bênção através da palavra de um profeta? E de repente aquele menino ficar enfermo, e a coisa foi agravando, que não teve tempo nem de levar para o médico, nem para uma oração, o menino morreu. Ela olhou para a situação, os vizinhos apavorou, todo mundo ficou assim, e ela parou, olhou, examinou as coisas, falou, peraí, deixa eu ver direito. Falou para o moço lá que cuidava da fazenda lá, do sítio, dos cavalos, põe esse cavalo aí no carrinho, engata ele aí, na nossa linguagem é engatar, engata o cavalo no carrinho. A Bíblia fala abargar, né? Abargar. Ela pôs, mas onde a senhora vai? Faz pergunta não, põe aí dentro. Colocou lá dentro. Ó, segue adiante, não pare para ouvir ninguém. E vai lá na casa do profeta. Eu quero falar com ele. Tem certas coisas, tem certas decisões na vida que você não tem que ficar ouvindo outros não. Vai na casa do profeta, vai na mensagem, vai ver o que a mensagem fala. O que a mensagem falar está certo. Ela falou, eu quero falar com o profeta, eu quero ouvir o profeta, eu não quero ouvir mais ninguém. Se o profeta falar assim, ó irmã, tudo bem, Deus te deu essa benção aí, mas agora ele recolheu, tal, quem sabe ela foi com isso no seu coração. Se ele falar que é Deus que recolheu, eu vou vir embora, vou sepultar o menino e vou esperar para ver ele do outro lado, mas eu quero ouvir o profeta, eu quero ouvir o que a mensagem está dizendo, o que o profeta está falando, não vou parar para ouvir ninguém. E o povo ficou apavorado, e quem sabe foi alguém atrás, e ela foi embora. O profeta viu ela chegando, profeta é profeta, pelo jeito da coisa, ele falou assim, não vem, a coisa está séria. Falou para o moço dele, vai lá, encontra com ela lá, e tenta resolver para mim lá. O rapaz saiu e falou assim, tudo bem com a senhora? Ele disse assim, vai tudo bem. Não, mas eu posso ajudar com alguma coisa? Não, vai tudo bem, eu quero falar com o profeta. E quando ela chegou diante do profeta, ela estava diante de Deus. A fé dela cruzou um caminho da razão, caminho do argumento, caminho disso, caminho da dificuldade, e foi cruzando, passou por ali, subiu na montanha, desceu os valados, subiu lá em cima no monte, foi lá onde estava o profeta. Se nós encontrarmos graça diante de Deus, e formos aonde está o profeta, e ouvirmos do profeta o que devemos fazer, as coisas se tornarão tão diferentes. E quando o profeta estava diante da criança, vocês conhecem a história, a criança ressuscitou. Aleluias. Não leva seus problemas para qualquer um não, leva diante do profeta, ele sabe o que fazer. Graças a Deus. 44. Moisés tinha estado na presença do Deus vivo. Moisés tinha entrado na presença de Deus, ouvindo sua voz num sinal, milagre. Ele sabia que ele era
ele sabia que ele era um fogo consumidor, e ele na coluna de fogo, lá numa sarça. Toda a sua instrução, toda a sua teologia o deixou. Quando você entra na presença de Deus, quando você entra na presença da mensagem, toda a sua teologia, todo o seu argumento, toda a sua razão tem que sair, tem que ser a mensagem. Toda a sua instrução, toda a sua teologia o deixou, e ele soube uma coisa: havia um Deus, e ele tinha suas ordens, bastava uma vara torta, ele tinha estado na presença de Deus. Quando uma pessoa está na presença de Deus, não precisa de muita coisa, não precisa de muita explicação, muito isso, muito aquilo, não. Simplesmente a fé na alma é suficiente. Não fazia nenhuma diferença quanto homens treinados o Egito tivesse. Qualquer dessas outras coisas não significava nada para Moisés. Ele tinha estado na presença de Deus e foi perseverante. Ele estava indo tomar posse contra escudos e homens treinados, as dezenas de milhares, com uma vara torta na mão. Detivesse-o se pudesse, não havia nada que pudesse detê-lo, e ele o fez. Ele foi e tomou posse, porque foi perseverante, quando soube plenamente que tinha estado na presença de Deus, e tinha ouvido a voz de Deus, a partir da presença de Deus. Amém. Não somente era a voz, mas era uma voz escriturística. Aqui está. A todos os tipos de vozes, compare-o-as com a palavra. Quando você ouvir uma voz disso, uma voz daquilo, uma voz daquilo outro, compare com a palavra. A voz disse: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Eu fiz uma promessa de que libertaria aquele povo. O tempo está próximo. Eu ouvi os seus gemidos, vi os seus exatores oprimindo-os, e me lembro da minha promessa, e desci para libertá-los, e estou enviando-te para fazer isso. Isso bastou. Ele viu a sua glória e lá se foi. Aleluia. Graças a Deus. Deus ouviu, Deus a lembrou também, nos dias que nós estamos vivendo, da sua promessa. Ele a lembrou que uma vez, pela voz do profeta Malaquias, no seu capítulo 4, versículo 5, ele tinha enviado uma promessa, que ele enviaria o profeta Elias para converter o coração dos filhos aos pais. E ele a lembrou de você e a lembrou de mim. Sabe para quê? Para cumprir a sua promessa. Aleluia. E ele enviou este profeta, e você aceitou. Você está no plano de Deus. Para isto, coisa boa é estar no plano de Deus para alguma coisa. E você está no plano de Deus para cumprir a profecia de Malaquias 4, 5 e 6. Isso é maravilhoso. 46, o profeta diz assim, a voz diz: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Foi o que nós lemos, né? A voz disse: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Eu fiz uma promessa de que libertaria aquele povo. O tempo está próximo, e eu ouvi seus gemidos, vi seus exatores oprimindo-os, e me lembro da minha promessa, e desci para libertá-los, e estou enviando-te para fazer isto. Isso bastou. Ele viu a sua glória, e lá se foi.
Então, no 47, o irmão Branham começa a falar sobre a experiência de Davi. Davi foi muito perseverante quando veio aos exércitos de Israel, os quais se encontravam no blefe, naquele momento, e do outro lado do pequeno riacho, e mais além estava o filisteu. Ali estava Golias, o grande desafiante, mais ou menos o dobro do tamanho e altura de um homem comum, dedos de 14 polegadas, 35 centímetros, e uma grande lança e vários pés de comprimentos, que podia ficar ali e simplesmente espetar um homem com ela, assim e lançá-los fora, nocauteá-los, espetá-los com uma lança e lançá-lo fora, enquanto subias o morro. E quando o inimigo sabe que ele está com a vantagem, observa isso aqui, preste bastante atenção nesse recado do irmão Branham. E quando o inimigo sabe que está com a vantagem sobre você, ele gosta de se gabar. Assim ele disse: não tenhamos tanto sangue derramado. O gigante disse, né? Não tenhamos tanto sangue derramado. Disse: Saul, que um dos seus homens venha aqui e lute comigo, e se eu o matar, bem, então vocês nos servem, mas se ele me matar, nós o serviremos. Veja quando o inimigo está com a vantagem. Quando ele está com a vantagem, ele fica valente, ele fica forte. Quando ele pode te machucar com alguma coisa, ferir seu sentimento, ele se gaba. Ele diz: não tem mais jeito, acabou, você vai morrer, agora não tem mais jeito para ela, agora não tem mais jeito para ele, agora não tem mais jeito para aquela família, agora não tem mais jeito para aquele ministério, agora não tem mais jeito para aquela pessoa. Afunda, vai afundando, vai se acabando. E se a pessoa for aceitando, se você for aceitando aquilo na sua mente, você vai caindo. Tem que haver uma força, tem que haver alguma coisa, tem que haver uma palavra que te renova, que te traz a ser persistente, que te coloca de pé. Por isso que nessa hora você tem que saber o que você ouve, o que você vai parar para ouvir. Alguém chegou no irmão Branham e disse: irmão Branham, eu tenho alguma coisa para te dizer. E ele já sabia, disse: eu não posso te ouvir, mas é da sua família, é de interesse seu. Ele disse: eu não posso parar para te ouvir, porque se eu te ouvir eu vou cair. O irmão Branham estava na floresta uma vez, e veio uma forte tempestade, e de repente, não sei porquê, o irmão Branham diz: eu não sei porquê, quando eu vi uma águia, caiu perto de mim, uma grande águia, e ela era e a águia, vocês sabem, ela é a rainha dos ares, não é pequenas tempestades que derruba ela, não, mas o porquê que ela tinha que cair bem ali perto do profeta? Por que que isso tinha que acontecer com uma águia? E ali perto havia uns esquilos, e eles começaram a olhar assim, ficar de pé, e começou a chorrear, e aquela águia olhava para eles com a sua cabeça majestosa, e começou a se levantar assim, espichar as suas asas, e aqueles esquilinhos ali fazendo um barulho. Quem sabe ele dizia: você não é poderosa, você não é isso, você não é aquilo, você não é a rainha dos ares que nos persegue, agora está aí caída. E ela simplesmente começou a se mexer,
E ela disse: eu vou provar para vocês quem ainda sou eu. Oh, irmãos, às vezes o diabo pode lançar na sua cara e dizer: você não é crente, você não é filho de Deus, por que você está passando por isso? Por que você está passando por essa luta? Por que você está passando por essas vergonhas? Por que você está caído? Mas deixa alguma coisa explodir no seu coração, lá dentro da sua alma. E aquela águia levantou a cabeça, olhou, se preparou, pôs em posição de sentido. E o profeta começou a tirar uma mensagem daquilo e disse: ela sabia quem ela era, ela sabia do que ela era capaz. Por uma circunstância ela desceu aquele nível de esquilo, chorreadores, só faz barulhos, mas ela não era dali, ela era das alturas. E de repente ela deu um impulso e começou a bater as suas fortes asas, e foi ganhando espaço, ganhando alturas, até voltar para o seu posto de dever. Igreja de Jesus Cristo, talvez você está passando por algumas circunstâncias e descendo entre os esquilos, mas não pare para ouvir o que eles falam, não pare para ouvir as suas frustrações, as suas próprias frustrações, seu próprio complexo, em dizer que você é um derrotado, uma fracassada, um fracassado. Não, você é uma águia de Deus, para voar sobre as alturas, vencer qualquer coisa, vencer a enfermidade, vencer as dificuldades que vier, seja ela financeira, seja ela moral, seja ela social, seja o que for. Você é maior, Deus é maior, Deus está em você. Você tem duas asas poderosíssimas, o Novo e o Antigo Testamento em suas mãos. Faça isso mover dentro da sua alma, e você vai subir, sair desse poço de pecadores. Aleluias. E todo soldado estava simplesmente tão trêmulo que mal conseguia sustentar a armadura. Esaú, o mais capaz de todos eles, cuja cabeça e ombros ficavam acima de todo o exército, ele não ousaria tocá-lo, mesmo sendo considerado ungido do Senhor. Que luta, que prova! Mas é nessa hora de prova que Deus levanta os seus Davis. É nessa hora de prova que Deus levanta uma fé que vai além do entendimento. Deus maravilhoso. Me suporta um pouco na minha loucura, disse Paulo. Mas veio do deserto um pequeno sujeito de ombros caídos. Diabo das trevas, não importa de onde vem, mas Deus sempre tem alguém com a espada levantada. Pelo caminhos da Galileia viu um homem morto e uma multidão de gente, mas de repente se deparou com um homem chamado Jesus. De algum lugar vem o socorro. Como que isso é maravilhoso! E aquele gigante se gabou diante do homem errado. Glória a Deus! E aquele gigante se gabou diante do homem errado. Deixa o diabo se deparar com a pessoa que tem fé genuína no coração. Ele estará diante da pessoa errada naquele momento. Meu Deus, se tivesse tempo. Vocês querem me dizer que deixarão esse incircunciso filisteu ficar ali?
e desafiar o exército do Deus vivo? Querem me dizer que farão tal coisa como esta? Agora seus irmãos disseram: quieto, fica quieto com isso, para com isso. Para que isso? Para que esse barulho todo? Agora você está mal comportado. Volte lá para as ovelhas, onde é seu lugar. E a notícia chegou a Saul. Saul disse: tragam-me o moço, deixe-me vê-lo. E quando ele chegou, um pequeno sujeito encurvado e de aparência ruiva ali, de pé, provavelmente de cabelos caídos nos olhos, e ele disse: bem, você não pode lutar com aquele homem. Diz: você não passa de um rapazinho, um pequeno homem ruivo, e na sua mocidade, e ele tem sido guerreiro desde a sua mocidade. Ele disse: você não pode lutar com ele. Eu admiro a sua coragem, sabe, você é um bom rapaz, você é isso, tal, mas não precisa disso. Eu admiro a sua coragem, mas é grande demais, ele é grande demais. E o que aconteceu? Ele disse: deixe-me ver se você poderia usar minhas armaduras, então. Assim ele pôs as suas armaduras nele, deu-lhe seu escudo. Bem, o pobre Davizinho não conseguia se levantar. Ele disse que ele não conhecia aquilo, ele não sabia o que era escudo, ele não sabia o que era coraça, ele não sabia o que era nada dessas coisas de guerra. Ele descobriu que as vestes eclesiásticas de Saul não serviam no homem de Deus. Assim ele disse: vou encaminhá-lo e lhe darei uma escolaridade de doutorado em filosofia, doutorado em direito e assim por diante, e verei o que ele pode fazer com isso. Davi disse: eu não conheço essas coisas, tire-as de mim. Eu não conheço isto. Mas aqui está uma coisa que sei. Eu estava pastoreando as ovelhas de meu pai, e um leão veio e apanhou uma delas, e eu fui atrás dele, porque meu pai me havia responsabilizado por vigiar aquelas ovelhas. Então, se você sente o compromisso, você sente a responsabilidade. E Davi tinha sido responsabilizado a cuidar daquelas ovelhas, e ele sabia o que custava aquilo. Amém. E qualquer bom pastor é vigia das ovelhas. E ele disse: eu não tinha nada além dessa funda nas minhas mãos, mas eu o derrubei, e quando se ergueu contra mim, eu o matei. E um urso veio e apanhou uma, e eu corri atrás dele e tirei a da sua boca. E quando ele se ergueu, eu o matei. E disse: quanto mais o Deus de Israel, o Deus do céu, entregará esse incircunciso filisteu nas minhas mãos. Aleluia! Ei, glória a Deus! Aquele rapazinho foi perseverante, porque sabia do que estava falando. Ele sabia em quem tinha crido, e estava certíssimo de que era capaz de guardar o depósito que lhe havia confiado para o dia. Agora ele só tinha uma funda, aquilo era tudo o que ele tinha. Ele disse: eu irei lutar contra o filisteu, porque ele foi tão perseverante, ele sabia que se Deus, pelo cuidado de uma ovelha, o tinha ajudado a entregar a ovelha de volta a seus pais, quanto mais um homem. Agora o profeta diz: pensem nisso, todos os ministros e nós sentimos assim acerca de vocês, ovelhas. Esta noite o diabo veio e os feriu com uma doença, isso mesmo, ele os tirou da boa saúde. Eu
Eu não tenho doutorado em filosofia, não tenho doutorado em direito, nem mesmo tenho instrução ginasial, mas sei o que tenho. Estou vindo atrás de você esta noite para o trazer de volta aos sombreados pastos verdejantes e águas tranquilas. É para isso que estamos aqui na plataforma esta noite. É para vir apanhá-los, arrebatá-los da mão do leão ali, trazê-lo de volta. Sejam pacientes, escuta com atenção e observe, tente descobrir que o que estamos tentando fazer é tentando ajudá-lo. Agora, Davi foi muito perseverante, porque sabia em quem tinha crido e sabia que era capaz de confiar o que lhe confiou. Ele era capaz de guardar. Nós verificamos que Sansão, outro grande juiz de Israel, e que alguma pessoa retrata Sansão como tendo ombros mais ou menos como a porta, um celeiro. Agora não seria nada estranho acerca disso, ver um homem que podia pegar as portas de Gaza e sair andando com elas, ou apanhar um leão e defendê-lo. Mas veja, Sansão era só um pequenino, no linguajar popular, um manico, filhinho da mamãe, de cabelos cacheados, efeminado, 7 cachos. Era uma coisa estranha. Quando pensavam que um grande homem de 10 pés, poderia apanhar um leão, certamente, e matá-lo. Mas a coisa estranha era que esse sujeitinho franzino parecia ser impotente, até que o Espírito do Senhor vinha sobre ele. Não era Sansão, era o Espírito do Senhor. Amém? Vamos pôr de pé para nós orarmos juntos. E você vai lembrar disso aqui, ó, que não era Sansão, que não era a força, músculo de Sansão, porque não seria novidade nenhuma um homem forte pegar um portão, mas ele era pequenino. Não é a sua capacidade, não é o seu argumento, não é a sua razão, não é isso ou aquilo outro, mas é Deus que está dentro de você. É o Deus que vinha sobre ele, o Espírito do Senhor vinha sobre ele. Não era Sansão, era o Espírito do Senhor. Então é o Espírito do Senhor que vem sobre você. É o Espírito do Senhor que vem sobre você para determinar a cura dessa enfermidade no seu corpo. É o Espírito do Senhor que vem sobre você para repreender este mal na sua família. É o Espírito do Senhor que vem repreender este mal no seu emprego, no seu trabalho. É o Espírito Santo em vós que faz essas coisas. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, muito obrigado, ó Deus, por termos essas escrituras para nós lermos, e o Teu Espírito Santo para verificar isso nas nossas almas, ó Pai. Que neste momento nossa fé possa ser aquecida, Senhor, aquecida com essas verdades da Bíblia, aquecida com essas verdades da mensagem, e nossos corações pulsar mais forte. Somos mais do que vencedores por Cristo Jesus. Ó Deus maravilhoso, muito obrigado por isto, Senhor. Converte as nossas almas, converte todo o nosso ser, ó Deus, para a Tua palavra, Senhor. Enriquece-nos com Teu Espírito Santo, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Cura neste momento o enfermo, liberta o oprimido, Jesus.
Ó Senhor, pelo Teu Espírito Santo, enviamos o Espírito agora sobre aquela pessoa que necessita do Senhor, ó Pai, que necessita do ânimo do Senhor, ó Deus, que necessita, Senhor, do fogo incandescente na alma. Ó Deus maravilhoso, aproxima dela nesse instante, Jesus. Ó Deus poderoso, para a Tua glória, Senhor, que nós possamos ver a Tua glória, ver a Tua glória uns nos outros, ver a Tua glória na irmã que estava enferma, agora não está mais, ver a Tua glória no pecador arrependido, ver a Tua glória, Senhor, as portas sendo abertas para a Tua igreja, ver a Tua glória no irmão ou a irmã desviada, retornando para a comunhão, em nome de Jesus Cristo, a glória da Shekinah, ó Pai, ajude-nos pela Tua graça, é que te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Jesus, amém. Vamos ser abençoados através desse hino que a irmã Carla vai cantar. Firme até o fim. Glória a Jesus, acendai-os. Glória a Jesus. As promessas de Deus não falham. Passe o tempo que passar, o dia vai chegar, e firmado em suas promessas, vou até o fim. Ele prometeu e vai cumprir, pois teus planos não têm dimensão em minha vida. Abraão esperou a promessa, e o tempo que passou ficou, tendo fé em Deus, perseverou até o fim. E é assim que eu quero estar, firme até o fim, esperando a promessa, sem desanimar e sem duvidar, vou lutar até o fim, firme até o fim, confiando na vitória, sem desanimar e sem duvidar, vou lutar até o fim. Deus prometeu e vai
Os teus planos não têm dimensão em minha vida. Abraão esperou a promessa, e o tempo que passou o fortificou. Tendo fé em Deus, perseverou até o fim, e a vitória enfim chegou. Firme até o fim, esperando a promessa. Sem desanimar e sem duvidar, vou lutar até o fim. Firme até o fim, confiando na vitória. Sem desanimar e sem duvidar, vou lutar até o fim. Firme até o fim, esperando a promessa. Sem desanimar e sem duvidar, vou lutar até o fim. Firme até o fim, confiando na vitória. Sem desanimar e sem duvidar, eu vou lutar até o fim. Aleluia. Irmão Alex, vai dirigir a oração para nós despedirmos. Que Jesus Cristo possa conservar nos vossos corações a bênção deste culto. Em nome de Jesus. Após a oração, abençoa mais um outro. E até quarta-feira, se o Senhor nos permitir, com o culto de oração. Senhor, meu Deus, quão maravilhoso, meu Deus, eu estou, Senhor. Ó, Pai, eu não perdi a viagem, meu Deus. Muito obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem feito por mim e pela minha família, meu Deus. Ó, Deus, nós estávamos precisando, Senhor, disso, meu Deus. A Tua misericórdia, Pai, é muito grande para os Teus filhos, ó Pai. Ó, Deus, obrigado por esta manhã, Senhor. Por esses irmãos que estão aqui, ó, também, meu Deus, recebendo o que o Senhor tem para nos dar, meu Deus, que é a Tua palavra, Senhor. Que possamos sair daqui regozijando em nossas almas, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, que o Senhor continue abençoando o irmão Marcos, Senhor, e sua família, abençoando o pastor Euclides Para, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, o Senhor, meu Deus, não despede, meu Deus, em paz, Senhor, cada um para os teus lares, meu Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo, é que eu te peço e te agradeço. Amém, Jesus.